É uma briga que não tem como sair vencedor. É um comentário que está preso em mim há muitos anos. E é uma visão que eu tenho desde muito antes de colocar a cara na internet. Eu acho que poucas pessoas compactuam, mas especificamente nessa segunda-feira, 24 de junho de 2024, talvez mais pessoas comecem a pensar assim. Eu nem estou julgando de maneira correta ou errada, eu só acho que é uma possibilidade. Que é a seguinte questão: por que o futebol brasileiro segue dando chances para o Cuca? E veja, eu não vou negar a história de que ele, ou melhor, a história dele, que ele já foi um grande técnico, que tem grandes resultados. Nem estou incluindo aqui na análise toda a questão judicial pelo que ocorreu lá na Suíça. Eu poderia, mas não é o caso. Eu vou tentar focar exatamente, entre aspas, no campo, barra vestiário, na posição dele como técnico de futebol. De novo, ele tem ótimos trabalhos. Ele levar o Santos de 2020 para ficar em algo recente a uma final de Libertadores foi muito grande. Ele ser campeão, como foi com o Palmeiras também recentemente, foi muito grande. Mesmo a campanha do Atlético Paranaense não é ruim. Ele ser campeão da Libertadores com o Galo foi muito grande. Enfim, mas toda vez ele tá no meio de um trabalho e acaba por vontade dele, com coisas que, por mais que a gente não possa duvidar, nunca parecem se concretizar. Quantas vezes ele já não saiu falando que estava cansado ou com um problema familiar, e meses depois, como foi do São Paulo para o Santos, e do Santos para o São Paulo também, ele apareceu em outro time. A exaustão acabou? O problema familiar foi resolvido? Ele largou o Atlético Paranaense nessa segunda-feira falando o seguinte: é um dia triste para mim, pois estou deixando o Atlético. Tiveram derrotas que foram difíceis de administrar, como contra o Danúbio e a Ameriana na Sul-Americana, que eles estão vivos ainda, por mais que seja na fase intermediária, mas enfim, que são inadmissíveis. Nesses 3 últimos empates, foi se achando culpados. Quando isso acontece, o jogador perde a confiança. Aí entra o treinador, que tem que assumir a responsabilidade, tentar dar ao clube o direito de pôr um sangue novo e que jogue para cima o astral. Foi nesse intuito que conversei com a diretoria, que entendeu. Não é muito verdade, mas daqui a pouco a gente chega na parte da diretoria. Olha só o que ele mesmo fala. Entre o treinador, que tem que assumir a responsabilidade de largar tudo. Ele larga. Por exemplo, tem um vídeo muito famoso do Fatincani, Felipe Fatincani, quando ele estava na SPN, até onde eu sei ele não está mais, se eu estou errado, me desculpa, que ele fala, faz anos isso, de 3 saídas do Cuca que foram exatamente como essa, no meio de uma temporada, ou ao fim da temporada, mas avisando, pegando todo mundo de surpresa, largando basicamente o time. E ele cita especificamente a saída do Atlético Mineiro em 2013, quando ele avisa aos jogadores do Galo que ia sair do time antes da partida contra o Raja Casablanca na semifinal do Mundial, que o Galo perdeu, inclusive. E o Faticani diz que, se estão duvidando, ele chama jogador lá, porque ele já falou com jogadores que cravam que isso destruiu o elenco do Atlético antes da partida. E mesmo assim ele continua ganhando chances e ganhando chances e ganhando chances. Aí você pode alegar, é porque ele é muito bom. Mas é mesmo? O que o Cuca traz de novidades? Eu posso falar pela cobertura que eu fiz no Santos, por conversar com pessoas de dentro do Santos, por ter visto o Santos jogar. Né, na época, falo especificamente de 2020. O Andrés Guerra tinha acabado de ser eleito presidente do Santos, e nenhum santista sabia o que ele entregaria ao final. Desespero, drama, depressão e tudo mais. Disse em entrevista a mim, no Ouvinte Santos, que por ele o Cuca ficaria. O Cuca não ficou, porque o Cuca escolheu ir embora. Pouco tempo depois, estava no São Paulo. Até olha aqui a ordem para não confundir. Estava no Atlético Mineiro, perdão. Pouco tempo depois, estava no Atlético Mineiro. Ele sai do São Paulo para o Santos, e do Santos ele sai para ir para o Atlético Mineiro. O que o Cuca trouxe naquele Santos, além de motivação? Porque toda a apuração que eu tenho, de verdade, e com outros repórteres e com pessoas dentro do clube, como eu falei, é de que ele chegou, fez a rodinha de ciranda dele, muito famosa, isso é verdade, não é piada pra quem não sabe, e falou que o time ia até a final da Libertadores e foi na base da motivação, sem muitas ousadias táticas, nem, enfim, trocas no time. E o Santos realmente chegou, e ele mesmo internamente jogou isso na mística, falou, pô, se eu tivesse falado que ia ser campeão, era campeão, mas eu falei que ia até a final, e aí a gente perdeu. É um cara que naquela final é expulso, e naquela final sucumbe ao pedido de um jogador, no caso o Felipe Jonathan, numa final de Libertadores, para que ele saísse
Lateral esquerdo, o Santos tinha um lateral esquerdo no banco, um menino que tinha estreado 4 dias antes, na terça-feira, com o time reserva, o Wellington Tim. E o cruzamento é em cima dele, antes do gol do Breno Lopes. Então, assim, o que o Cuca traz de coisas diferentes? O que o Cuca trouxe ao Atlético Mineiro? O que o Cuca trouxe... No Atlético Mineiro recente. O que o Cuca trouxe ao Atlético Paranaense agora? Ele mesmo tá falando que não estava conseguindo entregar nada. Por que constantemente ele ganha outras chances se ele não traz nada em campo e se fora de campo ele larga trabalhos? É uma questão que eu gostaria muito que fosse respondida. Que alguém me apontasse, eu não estou duvidando que exista. Mas que, ó, realmente, todas as vezes que ele saiu, ele tinha razão em sair. E quando ele assume um time, realmente, além da questão motivacional, ele traz uma coisa nova taticamente. O meu medo, e é o que eu penso, é que o Cuca faz uma coisa que perpetua no Brasil técnicos que não estudam, técnicos que não se modernizam. Porque na base da motivação, ele vai treinando um time grande, time grande, time grande, e os dirigentes aceitam ele no time grande, time grande, time grande. Olha só, ele já saiu do Corinthians de uma maneira polêmica, por mais que eu tenha falado que não vou trazer a questão judicial, e não vou trazer. Mas saiu de uma maneira polêmica. Quando todo mundo pensava que ele não ia ter mais chance em time grande, ele aparece no Atlético Paranaense. Pouquíssimos meses depois, ele larga o Atlético Paranaense e, ó, leio aqui um tweet do Vinícius Furlan, que cobre, né, o futebol lá no Paraná, ele torce para o Atlético Paranaense, e apura coisas internas do Atlético Paranaense. Olha só, em sentimento interno da gestão é de que o Atlético foi 100% traído por Cuca após terem aberto as portas e abraçado a ideia do treinador de ressocializar e voltar às atividades. De novo, ele sai do Corinthians por toda a questão judicial. Saída não é nem um pouco pela porta da frente, apesar do Cuca falar isso. Exposição do elenco, brigas internas, exposição nas coletivas de imprensa não foram digeridas nada bem pela gestão. O ex-treinador nega tudo isso, mas há pessoas que entendem que Cuca realmente está de saída para o Cruzeiro. Aí a gente vai ter que esperar, não sei se está. Ele, inclusive, negou em entrevista hoje que está indo para o Cruzeiro. Vamos esperar. Ficar dando chance para quem você sabe que vai te largar é muito estranho. Eu realmente gostaria de entender o que enxergam no Cuca para que se perpetue essa ideia de que tá tudo bem você contratar um cara, daqui a pouco ele vai te largar. É porque os clubes fazem isso, então às vezes tomar de volta, fazer isso com as demissões, né? Tomar uma de volta tá tudo bem? Eu gostaria de entender. Eu sou muito contra o técnico Cuca. Eu acho que ele não traz nada de bom pro seu time, tirando a parte motivacional. Ao mesmo tempo em que eu não nego que a parte motivacional, às vezes, traz coisas positivas. Eu torço pro Santos e o time só numa motivação foi por uma final de Libertadores. Enfim, fica aí um questionamento. Não estou cravando nada, gostaria de debater com vocês.